Domingo, por mais um culto presencial. Deus, ele tem sido fiel. Se você chegou até aqui essa noite, é porque Deus é bom e você está disponível. Amém? Se você veio aqui essa noite para a gente se alegrar, adorar, para a gente viver o bom de Deus, as maravilhas de Deus, para a gente contemplar a sua face, a sua palavra que é viva e eficaz. É porque Deus é bom e você está disponível. Então, se você está disponível essa noite, se o teu coração estiver disponível, Ele vai continuar falando comigo e com você. Estamos ainda no processo para se adaptar. Mas hoje eu até me disse, bravando, talvez hoje não vá ninguém, amor. Só o louvor e a gente. Por causa da chuva. Mas glória a Deus que eu estou vendo a igreja cheia. Glória a Deus para as pessoas que estão nos assistindo. E Deus, Ele marcou essa noite, comigo e com você, para a gente sair daqui enraizados mais nele. O Senhor marcou essa noite para que eu e você vivesse o melhor de Deus, da sua palavra, da revelação da sua palavra. Eu sei que a gente tem vivido dias difíceis, dias de luta, dias que a gente acorda e diz, como é que vai ser hoje, Senhor? Eu tenho vivido dias assim, mas eu tenho um segredo para contar para você. Eu aprendi que nesses tempos difíceis, e sempre vai ser assim até a vinda do Senhor, tem duas coisas que quando você acorda quer dominar você. E eu guardei aquela palavra. Eu disse, é verdade, Senhor, quando a gente acorda tem duas coisas que quer dominar você. O céu e a terra. Sabe, meu irmão, quando você acorda pela manhã, duas coisas ao mesmo tempo, quando você abre os teus olhos e respira e vê o pôr do sol, duas coisas quer te dominar: o céu e a terra. E o que Deus quer é que o céu te domine e me domine. O que Deus quer nesses últimos dias é que o céu nos domine, porque quando a terra domina, a gente tem um dia mau, é ou não é? Quando a gente acorda, já acorda murmurando, já acorda reclamando, é porque a terra está dominando, viu, irmão? Mas quando você acorda disponível e entrega tudo para o Senhor, é o céu, é o Espírito Santo que está dominando você. Então, quando eu me acordo agora, todos os dias eu aprendi. Quando eu coloco o pé no chão, eu digo que o céu me domine neste dia. E quando o céu domina você, você está dando o controle da tua vida ao Senhor. Quando o céu te domina, você está dizendo, Espírito Santo, eu estou apto a fazer a tua vontade, não a minha. Quando o céu te domina pela manhã, você dorme em paz e acorda no outro dia melhor. Faça o teste em casa. Acorde amanhã e diga assim, que o céu me domine. Porque somos um corpo, mas habitamos dentro de um espírito. Não pertencemos a esse mundo. Não pertencemos a ele, pertencemos aos céus. Então, que o céu me domine e te domine todos os dias. Amém? A gente está no tempo a gente não está tendo confraternização, não está tendo aperto de mão. E a minha palavra é um pouco sobre isso também. A palavra que o Senhor me deu durante a semana toda. E Ele confirmou muito, muito ao meu coração ontem na live. Eu estava assistindo a live, me esqueci o nome da irmã agora, estava a Jéssica e a irmã na live. Shirley, a irmã Shirley. E eu disse, eu não vou assistir, eu vou dormir, porque eu tinha tomado um remédio, e o remédio faz com que eu sinta um pouco de sono.
Mas se não vou assistir. E assim que eu abri, o Senhor confirmou a palavra, porque Ele é fiel. E Deus, Ele falou tremendamente ao meu coração. Eu sei que está vivendo tempos difíceis. Mas a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes. E se possível você abra aí, Eclesiastes 3. Você em casa também, se quiser ficar à vontade, acompanhe a gente. Eclesiastes 3, capítulo 3. E a gente vai ler do 1 até o 8. Amém? Fala assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de ficar alegre, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Chegou esse tempo. Há tempo de procurar e há tempo de perder tempo de economizar. Há tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus por essa palavra. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Engraçado que esse versículo, interessante, que Deus, Ele é demais. Há tempo para todas as coisas. E o tempo leva o tempo. E isso me levou para algo que aconteceu lá em casa. Eu comprei uma batata doce. Isso é real, tá, gente? Comprei batata doce, cozinhei algumas. Estou seguindo a saga de Sara aí, né? Glória. E coloquei lá no cesto de fruta. Comi uma, comi duas, comi a terceira. E ficou uma lá guardadinha, né? E quando eu olhei, passou uma semana, porque lá em casa muita gente não é fã, meus filhos não é fã, só eu gosto, assim, Ivando de vez em quando. E eu olhei e eu disse, tá nascendo alguma coisa nessa batata. Um pitoquinho ali, tem alguma coisa diferente. E eu deixei ela lá, disse, vou bolir nela não. Passou mais uma semana. E a batata, ela criou uma folhinha. Eu disse para ela, rapaz, eu comprei você para comer você e você está nascendo? Como assim? Aí Deus bradou no meu coração e disse, há tempo para todas as coisas. É o tempo dela florescer. Não é tempo de você comê-la. Eu rapidamente peguei a batata, já estava andando com os dois olhinhos muito bonita. Eu tirei umas fotos, mas não deu para passar no data show. E comecei a acompanhar aquela batata, que interessante. Quando estava com duas folhinhas lindas, verdinhas, eu joguei ela na areia. Joguei ela lá, descansei, né? Nessa quarentena a gente aprendeu tanta coisa, que até plantar batata eu aprendi, menina. Que coisa, Jesus. Na verdade, eu inventei de plantar planta normal, né? Peguei uma com meu sogro, as bichinhas começaram a morrer, eu digo, desiste, Senhor. O Senhor queria outro mistério comigo. É do fruto, oh glória. E eu disse, não, tá tudo muito caro, vou começar a plantar tudo. Coentro, cebola, cenoura. E eu deixei aquela batata lá, meu irmão. Depois que ela estava com dois olhinhos muito verdinhas, eu fui pesquisar como eu deveria plantar a batata na real, né? Na prática. Ó, coloquei a batata na areia
E eu senti que a folhinha dela já estava dando uma murchadinha, sabe? Se tem algo de errado. Fui para o YouTube. Tudo no YouTube hoje se ensina. Glória a Deus. Só não é cozinheiro quem não quer, massagista quem não quer. Só não invente de ser médico, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Mas tudo você aprende, comida, tudo. Aleluia. E eu fui lá e estava lá como fazer um plantio de batata doce, que não é diferente da batata inglesa, tá? E eu precisava cortar a batata, Josilma. E eu não sabia. Aí eu cortei. E o rapaz que estava ensinando disse, coloque dentro de uma vasilha com água. Eu disse, beleza. Cortei a batata, coloquei na vasilhinha com água. Eu queria tanto mostrar as fotos. Meu irmão, se você ver como meu pé de batata tá lindo, tem que passar lá um mês. Sabe para quê? Para criar raízes. A gente acha que a batata já é raiz, né? É, não. E Deus, ele disse, Deise, em tempos difíceis, muitas vezes a gente vai ser plantado em terra ruim. Em tempos difíceis, muitas vezes você vai ser jogada em terra ruim. Em lugares ruins. Mas você tem que saber de uma coisa, você tem que criar raízes em mim. Raízes. Nesse tempo difícil ao qual a gente tem vivido, me perdoa dizer isso, mas foi um dos meus melhores tempos. Foi um tempo de muito choro, como a palavra fala. Está sendo ainda um tempo de muito choro. Mas foi o tempo que eu vivi mais milagres na minha vida. Mais milagres. Muito milagre, muito milagre, muito milagre. Muito. Em abundância. Eu tenho um lindo testemunho para dar. E um lindo culto de ação e graça sobre isso. Muito milagre. Milagres e milagres e milagres. Livramento de morte, de tudo, mesmo que você pensar. Eu passei nesses 4 meses em casa. Porque há 6 meses atrás, eu não sabia que eu estava perdendo as minhas raízes. Há alguns meses atrás, eu estava trabalhando tanto que eu esqueci de quem eu era. Mas não estava trabalhando para ganhar dinheiro, eu estava trabalhando para sustentar a minha família. E eu disse, Senhor, cria uma situação, porque eu não aguento mais. Eu estou perdendo as minhas raízes. Eu vou para a igreja, eu prego, meu coração está sangrando. E eu disse, Senhor, cria uma situação dentro de outra situação. E com um mês veio a pandemia e minha lanchonete fechou. A lanchonete do Senhor, né? Porque quando eu abri, o Ivan disse, foi lá, orou e disse, o diácono Billy, meu irmão em Cristo, ele é prova viva, disse, ele falou naquela oração, é de Deus. Ele abre, ele fecha e ele expande quando ele quiser. E eu disse, amém. E chegou o tempo de eu fechar. Mas você não tem noção de como eu fiquei feliz. E naquela cozinha, Deus disse para mim, você estava criando raízes quando você estava chorando. Quando você corria para os meus pés, lá no teu quarto, você estava criando raízes. Para o tempo que ia chegar, porque numa mesa com os meus filhos, eu disse, se a igreja não voltar, se não voltamos a cultuar, vocês têm certeza de quem vocês servem? Para os meus filhos eu fiz essa pergunta. Vocês três têm certeza de quem vocês servem, de quem vocês são filhos? E minha filha mais velha, a Rebeca, ela encheu os olhos de lágrimas. Meu filho ficou pensativo. Minha filha pequena, ela vira o olho. E eu fiz elas pensarem naquele momento. Porque as nossas raízes têm que estar em Jesus. Irmão, a igreja é 4 paredes, tá? Elas não é movidas por emoção. A igreja é movida por ação. E você é a igreja, e você tem que agir, você tem que ter ação, você tem que ter raiz. E eu cortei a batata e hoje mesmo eu levantei ela assim da água. Tá cheia de raiz branquinha, ó, coisa mais linda.
Os galhos estão desse tamanho assim, mais ou menos. E Deus, Ele falou, está vendo como é bom você saber aonde você está plantada? Essa semana eu estava assistindo uma live, muito bom. As lives, a internet tem sido muito bom, mas tem o seu momento com Deus, tá? E é um propósito, de 6 horas da manhã, com a pastora Tati e a pastora Suelane, todos os dias, domingo a segunda. E eu coloquei isso no meu coração, e eu disse para Deus, eu quero. Eita luta, Deus. Mas eu rompo todo dia. E uma pastora, uma irmã falando, sendo que eu peguei no sono com fone de ouvido. E eu vi aquela irmã, primeira vez que eu estou falando isso, se ela estiver me assistindo, ela vai saber agora. E eu vi aquela irmã sentada em um púlpito, em pé, em um púlpito, num lugar muito bonito, um lugar muito bonito. E eu andava, eu dizia, oxe, ela saiu de lá do quarto e está aqui, como assim? E ela estava falando. Ela não estava mais ali, ela estava em espírito. Eu vi. Deus me revelou. Ela estava junto a um ribeiro de águas. E eu me acordei, eu disse, tive uma visão, Senhor. Ele disse, eu quero você assim, junto a ribeiros de água. Porque cria raízes. A planta fica verdinha, sabe? O processo da semente, ela precisa germinar para morrer, para depois ela crescer. Eu tinha falado com o Renato sobre um vídeo que eu queria passar, mas não deu. E é muito interessante, a gente lança a semente. E ela germina, mas ela morre. E ela morre para crescer. E muitas vezes a gente é lançado, sabe? A gente não quer morrer. E quando eu falo morrer, é morrer para si mesmo. Morrer para o nosso eu, morrer para a nossa carne, morrer para as nossas vontades, os nossos deleites. Eu falo que nesse tempo, sempre eu falo isso, que nesse tempo muitos filhos foram revelados. Mas muitos filhos foram abafados. Esqueceram de germinar, morrer para nascer. Só foi lançado só. E preferiram ficar lá. Não entenderam o processo. Deixa eu dizer uma verdade para você. Quem nunca entende o processo, nunca chegará no propósito. Até Deus, ele entendeu o processo. Até Deus, Daisy, até Deus. Jardim separou todas as coisas. Tudo. Tudo ele separou. Fez o jardim do Éden. Colocou lá, suas árvores nos lugares, céu e terra, tudo. Fez o homem e a mulher. Ele poderia ter feito os dois de uma vez, não era? Mas ele fez o homem e a mulher. Até Deus, ele entendeu o processo. O processo vem lá do começo, irmão, do jardim do Éden. Ele poderia criar primeiro o homem e a mulher. Mas será que Adão e Eva não iam opinar na árvore? Já parou para pensar nisso? Será que Adão e Eva não iam opinar? Não, Deus, faz assim. Bota essa aqui roxa, essa amarela, essa azul. Deus é demais, irmãos. Ele primeiro fez o jardim. E depois de tudo feito, respeitando o processo dele mesmo, da criação dele, ele disse, agora eu vou criar o homem. Não é bom que como viva só, vou criar a mulher também. Então, para que a gente chegue lá,
na árvore, no fruto, temos que respeitar o processo. O processo ele é fundamental na vida do cristão. O futuro da semente depende de onde ela foi lançada. Você sabia disso? Eu falei no começo que eu tentei plantar, planta normal, né? Folhinha e tal. E eu peguei um pé de capim-santo com meu sogro, muito bonito ele me deu. Mas, rapaz, eu com tanto cuidado, coloquei terra, tudinho. Isso vai ficar lindo, eu adoro chá de capim-santo. Rapaz, o bichinho foi murchando e o bichinho morreu. Depois eu fui ver e vi que a terra não era boa. Eu peguei a terra que fica debaixo da casa dos coelhos. Eita, meu Deus. Cuidado onde você está sendo plantado, viu? A semente, ela só ganha vida se você for plantado no lugar certo. Que é em Jesus. Vou dizer mais um segredo para vocês nessa noite. Não se alimente do outro. Nunca se alimente do outro. Tem muita gente se alimentando das pessoas. Do que as pessoas fazem, deixam de fazer. Irmãos, se alimente do Senhor. Se alimente de Deus. Tem gente que acha que a outra pessoa é como uma barra de chocolate, sabe? Quando você come, você saciar. Não se alimente da vida de ninguém, não. É duro o que eu vou falar. Eu digo isso para mim. Se alimente de Deus, que você vai criar raízes. Quando você e eu se alimenta das coisas, das circunstâncias, das pessoas, a gente perde o foco, a gente perde o propósito. E Deus, Ele não quer isso, Ele não requer isso de nós. Ele quer que você se alimente dEle, somente dEle. Ele quer que você mortifique, e eu mortifique a minha carne, e meu espírito vivifique nele. Então, o futuro da semente, ela depende de onde ela é lançada. Veio as circunstâncias, veio essa pandemia. E muita gente se perdeu assim. Aonde é que está Deus? Aonde é que está Deus? Aonde é que Ele está? Por quê? Por quê? Por quê? Em uma semana dessa aí eu disse, não, isso não vai me pegar não, Jesus. Esse pensamento, não, eu repreendi, eu disse, não. Porque eu comecei a me perguntar por quê, sabe? Por que Deus disse? Por que fulano se foi? E eu passei uma semana muito mal. Eu estava deixando que a terra me dominasse. E eu comecei a indagar a Deus. E Deus disse, Deus, isso não é bom. Porque Ele fala comigo assim. Você tem livre acesso ao teu Pai. E Ele fala com a gente assim. Ele disse, Deus, isso não é bom. Não me indague. E eu pedi perdão naquele momento. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada do que está acontecendo ou que vai acontecer está fora do controle da mão do Senhor. Nada, meu irmão. Meu irmão, eu tenho escutado muito que isso é o início das dores. E se for o início das dores, aonde é que você está enraizado? É o início das dores? É. O negócio pode até engrossar. Mas as circunstâncias, elas não podem mudar quem nós somos. Não podem. Talvez a gente esteja, como algumas sementes, num buraco superficial. O buraco que eu fiz foi superficial. Foi em uma caqueirinha, coloquei aquele capim-santo lá. Mas eu não analisei como era a areia, como é que plantava, não estudei. Eu só fiz um buraquinho e joguei, achava que estava legal. E o bichinho ia crescer. Sementes precisam de buracos fundos. Raiz precisa de buraco fundo.
E o que é que isso leva a nós a pensar? A descer. Davi, quando ele foi matar o gigante Golias, o que é que ele fez? Ele desceu. Ele desceu. Há um segredo no descer, tá? Ele desceu, ele foi lá embaixo. A Bíblia fala que Davi desceu e pegou a pedrinha. Não foram as pedras que mataram Golias, não. Foi porque Davi sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele servia, ele sabia quem ele estava enraizado. Ele sabia, por isso que ele conseguiu. Não na força, não na sua força, mas na força do poder do nosso Pai. Deus investe primeiro em sementes pequenas e não em árvores grandes. Tá doendo? Tá. Tá sentindo pequenininho? Eu tô. Tá chorando? Há tempo para todas as coisas. Não sou eu que falo, é a Bíblia. É a palavra. Mas há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Deus, ele não vai investir em árvores grandes. Ele só revela aquilo que está em oculto, para quem está no secreto. Deus vai revelar você quando você for para o secreto. Ele não vai investir, gente, em quem está lá no pedestal. Não. Deus não vai investir em pessoas que estão no pedestal. Como assim? Pessoas que se sentem, sabe? Ele não gosta disso. Deus, ele respeita o processo, porque ele sabe do propósito. Ninguém chegou lá no topo. Ninguém. Eu não conheço ninguém a não ser que nasceu em um berço de ouro. Ou já nasceu em uma família milionária. Silvio Santos vendia pente. Se você for estudar algumas histórias de alguns empresários, você vai ver que ele vendia batom garoto, picolé. Você vai ver que os empresários, a maioria deles, vendiam calçado online, sei lá, roupa, salgado de R$1 em casa. Por um tempo eu segui uma mulher na rede social e eu disse, eu quero chegar onde essa mulher chegou. E foi muito interessante, porque eu disse, vou abrir uma lanchonete lá em Porto de Galinha, eu vou abrir uma lanchonete de Boa Viagem, eu vou abrir uma lanchonete de sei onde, não, sei onde. Sai dizendo que abre uma lanchonete em todo canto, de R$1. Deus disse para mim, não. Você vai ficar em Pontezinha. Porque não foi para isso que eu te chamei, querida. E ele disse ainda mais, você ainda vai ver sobre a minha dependência. Já contei isso. Disse, como assim, Senhor? Deus tomou um vaso lá no acampamento e disse, não vai faltar nada para você. Nada. E eu disse, não, Wanda não vai arrumar emprego nem tão cedo. Desse jeito, meu pai, 2 anos e meio já desempregado, está de férias esse abençoado. Não, meu pai, pelo amor de Deus, não vai faltar nada. E falou algumas coisas para mim lá, sabe? E eu guardei assim, meio temerosa, né? E ela disse, é nada, viu? Disse mesmo assim, Cássio, é nada, não vai faltar nada. Oxe, com um mês depois, a pandemia, eu disse, pronto. Ainda não tinha entendido, né? Ele disse, eu estava te preparando lá naquela cozinha, era a tua faculdade, a cozinha. Eita, quanto eu chorei. Eu estava criando raízes, não sabia. Primeiro mês da pandemia. Acabou o dinheiro. Fechei a lanchonete, acabou o dinheiro. E agora, Deus? Aí agora eu vou entrar. Você não vai abrir lanchonete em Porto de Galinha não, queridinha. Tire seu cavalo da chuva, porque senão ele vai gripar e vai morrer. Deus não me deu promessa de abrir lanchonete em Porto de Galinha, em Boa Viagem, na China. Não era, não.
Até para Portugal eu disse que eu ia. Oh, inocente. Eita, como Deus faz. Primeiro mês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegava de fardo na minha casa. Ele não mandava 1, 2, 3, não. Ele mandava. Ele manda ainda. Ele manda até hoje. Igreja é ação, tá? Não é emoção. E quando não era mandava de farda, ele mandava palavra. Toma palavra. Até hoje eu ganho de caixa. Eu tenho irmãos que ligam para mim. Tu tá precisando de quê? Olha, eu trouxe para tu. Eu disse, Wanda, hoje eu comendo, não é para me indagar, é para glorificar o nome do Senhor. E nem faço questão disso. Porque eu nasci e vou morrer. Isso aqui é terra. E eu comendo um Danone hoje grego. Eita Deus, com granola. E eu olhei para o meu esposo e disse, rapaz, aonde é que uma pessoa desempregada come Danone grego no café da manhã com granola? Só Deus faz isso. Quando você cria raízes no Senhor. E Ele sabe quem você é, Franci. As coisas vão vir naturalmente. Sem esforço nenhum. Eu vi irmã minha repartir feira comigo. Eu não vou citar nome, não. Estão doidinho para citar nome, né? Mas ela sabe o que eu estou falando. As pessoas sabem. Eu vi irmã minha dizer assim, ó, fui para o atacadão e reparti contigo. Era um sabão meu, um sabão teu, uma fuba minha, uma fuba tua. Oh, glória! Atos, eu vivi Atos dos apóstolos. Tinham tudo em comum. Eu vivo até hoje Atos dos apóstolos. Atos. Tudo em comum. Tudo em comum. Se tu tem, eu tenho. Se eu tenho, eu te dou. Mas tu não fica sem. Irmãos que entendem o que é ser raiz. Ao decorrer dos cultos eu vou contando mais. A semente, ela não pula o processo. Jesus, ele é o próprio exemplo vivo disso, sabe? Jesus, ele veio como um bebê, cresceu, respeitando todo o processo da sua juventude, adolescência, infância, tudo, irmão. Até os 33 anos. Jesus, ele é o próprio exemplo disso. Ele respeitou todo o processo. Ele poderia dizer, não, até aqui. Oxe, eu só vou até aqui, menino. Já sofri demais. Até o próprio Jesus, ele respeitou o processo. Semente, ela não pula processo. Ela leva um tempo. Ela leva um tempo. Ela leva um tempo. Ela leva um tempo. Ela não vai ser jogada na terra e de repente vai criar um palmo já no outro dia, e no outro dia, e no outro dia já deu fruto. Não. O milho, eu estava vendo, e o milharal, né, ele respeita o processo. Não é porque ele está vendo que o morango está dando primeiro do que ele vai dizer, não, agora eu vou dar primeiro. Não. Nenhuma fruta faz isso, tá? Nem jaca da pinha, nem pinha da jaca, nem maçã da uva, nem uva da maçã. Todas elas têm o seu tempo. Cada um de nós aqui tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, irmão. Tudo. Tudo tem o seu tempo debaixo dos céus e da terra. Não pense que pulando o processo as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer, porque Ele respeita o processo. E se ainda não aconteceu, não é o tempo do propósito.
mas é o tempo do processo. Então, se você está se perguntando aí, mas não aconteceu ainda, faz muito tempo, ai, faz 10 anos, ai, faz 100 anos, ai, faz não sei quanto, faz tanto, 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 é porque ainda está no processo. Vai acontecer. Vai acontecer. Lá em casa também tem um pé de bananeira. Eita, tem um pé de bananeira lá em casa. Eu falei para vocês que a gente deu um agora de agricultor, é? É, mini agricultor. Mas o pé de bananeira de Vando foi primeiro que é o meu de batata, né? E ele plantou o pé de bananeira. Eu vou chegar lá onde eu quero chegar. E quando foi segunda-feira, quando eu olhei para o pé de bananeira, estava lindo ele, ó. Lindo, 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 verdinho. Eu disse, quando é que eu vou comer essa banana? No outro dia, acredito você, o pé estava branco de largata de fogo. Jesus. Quem levou uma queimadura de largata de fogo sabe o que eu estou falando, viu? Porque eu já levei. É dor. É dor, meu irmão, é dor, é dor, é dor. Eu só faltava correr doida na rua. Não era, Adriane? É dor, irmão. É uma dor insuportável. E quando eu olhei, eu disse, não, meu Deus, o pé de banana de Vando está cheio de largata. E já tinha comido umas 4 folhas de um dia para o outro. Não deixe a largata desse mundo corroer a sua plantinha. Largata, ela tem um papel de destruir tudo que ela vê pela frente. Cuidado. Muito cuidado com a largata. Para a borboleta chegar na borboleta, ela vira largata. Aliás, ela nasce largata. Depois ela vira borboleta. Ela também entende o processo, mas tem largata que vem para matar, viu? Cuidado. Tem umas certas largatas por aí que, ó, quer matar a tua raiz. Muito cuidado. O mundo está assim, ó. Eu falo assim para os meus filhos. Aqui estamos nós. Ao nosso derredor estão os anjos. E ao nosso redor estão os anjos. Ao nosso derredor estão os demônios. Aí eles falam assim, manhã? É, meu filho. Tem anjo aqui. Não fique atemorizado, não. Mas tem um monte olhando para lhe tragar. E é verdade, irmão. O mundo está assim, ó. Esteja revestido de poder todos os dias. Esteja enraizado. Porque o mundo está cheio de largatinha. Para acabar com a sua planta. Para acabar com a sua raiz. Mas o interessante de tudo isso é que eu falei para Vando, Vando, tora as galhas que a largata comeu. Ele disse, pode agora não. Eu disse, não, Deus. Pode agora não, vou torar não. É mesmo, pode não. É quando eu fui olhar, né, tá lá. Umas 4, 5 folhas corroídas, mas o resto está tudo verdinha. Por quê? A bananeira sabe o propósito que ela tem. Ainda que te machuque, ainda que as circunstâncias venham, ainda que o mundo traga para você tudo isso, você tem que saber o propósito que você tem. Você tem que estar junto ao ribeiro de água. Quem é o ribeiro de água? Jesus. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente, meu irmão. Jesus, ele é o suficiente. Não deixe que as circunstâncias atrapalhem o teu crescimento. Jesus, ele não deixou que as circunstâncias
apagassem o seu ministério. Ele cumpriu todos eles. E ele cumpriu com perfeição, trazendo cura, libertação, transformação. Eu estava refletindo em casa sobre o cego Bartimeu. Jesus, ele sabia que aquele cego queria ver. Sabia. Mas ele perguntou o quê? O que queres que eu te faça? Nessa noite pergunta ao Senhor. Chama por ele, clama por ele. Que ele está te perguntando, o que quer que eu te faça? Qual é a tua área? O que é que você quer? Você quer força? Você quer amor pela minha palavra? O que é que você quer? Para que a tua raiz, ela fique profunda. Um fruto muda todo o ambiente. Eu tenho certeza que quando eu ver a primeira batata doce e a primeira banana, ela vai trazer mais alegria ainda para a minha casa. Porque eu vi todo o processo, eu estou acompanhando. Quando eu ver aquele fruto na minha mesa, eu vou bater uma foto e vou botar no status. Eu estou acompanhando, é assim que o Senhor faz com a gente. Ele está acompanhando todo o nosso processo. Todo o nosso processo, todo o nosso processo. E no fim Ele vai dar a coroa da vida. Ele está acompanhando todo o processo universal. Para no fim, Ele fazer a grande colheita. E Ele vai ver na mesa dele frutos lindos, maravilhosos. Porque Ele acompanhou todo o processo. Naquele grande dia, o Senhor vai dizer, que fruto lindo você se tornou. Naquele grande dia, o Senhor vai olhar para a mesa para nos servir e vai dizer, que fruto lindo você se tornou. Você respeitou todo o processo. Você está aqui porque você respeitou. Você abdicou de você mesmo. Jesus está voltando e eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o fruto, ele muda o ambiente, meu irmão. Quando na tua casa se tiver fruteira, né? Deixa ela vazia. Mas no outro dia tu faz uma compra e coloca lá. Ganha vida a cozinha. Aquelas cores, né, Sara? Da beterraba junto com a cenoura. Eu digo, agora vem cá. E tchá para dentro. As cores. Que coisa interessante, como o fruto muda o ambiente. Sabia que você tem o poder de mudar o ambiente que você está? Não é o ambiente que tem que mudar você. É você que tem que mudar o ambiente. Aonde você estiver, você pode mudar e você tem. Porque Jesus está em você. Você é sal da terra e a luz do mundo. E fruta muda o ambiente. Não é o ambiente que tem que te mudar, não é as circunstâncias que tem que me mudar. Não, eu tenho que dizer para as circunstâncias. Eu continuo de pé, porque eu sei quem eu sirvo. Tome uma decisão. Tome uma posição diante das circunstâncias. Ou as circunstâncias tomará uma decisão diante de você. Tome uma posição hoje de fruta que tem raiz, de fruto que tem raiz. Por que não hoje? Porque senão, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. As circunstâncias, ela vai tomar uma posição diante de você, diante de mim. E não podemos, como igreja, não podemos deixar isso acontecer. As circunstâncias, elas não podem mudar o nosso caráter. O medo não pode mudar o nosso caráter. Irmão, o choro não acabou. Não acabou. O choro não acabou.
Mas se o choro ainda vier, a alegria vem pelo amanhecer. Levanta e diz para o Senhor que o céu me domine. Que eu crie raízes em Deus, em Jesus. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente tome uma posição diante das circunstâncias. Jesus quer que a gente esteja enraizados nele. Quem quiser eu ensino, tá? A plantar batata. E você vai ver como é gratificante. Deus, Ele está olhando para você nessa noite. E Ele está dizendo, talvez eu te corte. Talvez eu tire um pedacinho de você. Talvez seja necessário para que você crie raízes. Talvez você esteja perdas, ganhos, mas sempre vai ser necessário criar raízes. Há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus nunca foi tão real, né? Na real assim. Não é verdade? Tem tempo de abraçar e tempo de se afastar. Meu irmão, a gente está afastado. Eu falei que quando eu comecei o culto, no primeiro domingo, foi muito de repente. As mulheres trocaram os rímels por lágrimas, a gente trocou sorriso por máscara, aperto de mão por cotovelo. Que coisa! O de repente sempre vai acontecer, viu? Vai. E de repente, Deus pode mudar tudo. Deus mudou aquele casamento quando Ele transformou água em vinho. Jesus, Ele mudou aquele ambiente. E talvez tenha gente que não acredite em você. Tanta gente duvidou ali naquela hora. Mas tinha um segredo em Maria. Ela sabia quem Jesus era. Fazei tudo que o mestre mandar. Fazei tudo, porque eu sei quem Ele é. Fazei tudo. E Ele mudou o ambiente daquele casamento. O vinho trouxe alegria. O melhor vinho. Deus preparou o melhor vinho para você beber. O melhor de Deus Ele preparou para você. Para você desfrutar. Mas para isso, temos que estar enraizados e saber quem somos em Deus. Saber que em Jesus podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Eu posso, porque eu sei que o meu Pai vive. Que o meu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará. Teu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará. Não vai ser uma pandemia que vai parar. Você não vai ser. Não pode ser, irmão. Não pode. O teu Redentor vive. O meu Redentor vive. E Ele vai se levantar. Jesus está voltando. Te prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus.